Bom, eu acho que não é novidade pra ninguém que Genshin Impact tá longe de ser um jogo perfeito. Afinal, ele possui várias falhas e coisas faltando mesmo um ano após o lançamento, desde coisas mais simples como não poder acariciar um cachorro, até coisas um pouco mais complexas como não ter nada pra fazer após você terminar o jogo. E essa falta de endgame faz com que vários jogadores mais antigos que estão desde o lançamento se sentirem desmotivados, sem ter o que fazer e sem vontade de continuar progredindo, porque não tem por que progredir. Já completa o Abismo 12 com 9 estrelas, não tem mais o que fazer no jogo, essa é a realidade. E eu acho engraçado porque há um ano atrás, quando o jogo tinha recém-lançado, já tinha gente reclamando lá pelo R30 sobre a falta de um endgame. Mas depois eu não lembro de mais ninguém ter falado sobre isso. Eu acredito que é porque as pessoas só se acostumaram que Genshin Impact é assim mesmo. Mas esses dias na minha live, uma pessoa perguntou o que eu acho que poderia acontecer para melhorar o endgame do jogo. E eu, junto com o chat, formulamos algumas coisinhas. Então, nesse vídeo eu vou dar pra vocês 5 coisas que poderiam salvar o endgame de Genshin Impact. Então se ajeita na cadeira, toma um gole d'água e aproveita o show. Só de falar de consertar o endgame, muita gente já deve estar falando para tirar a resina ou aumentar a quantidade de resina ganha. Até nos vídeos antigos do pessoal falando sobre consertar o endgame, essa era a solução que eles davam. E sinceramente, vendo de uma visão de alguém R58 hoje em dia, eu diria que não, essa não é a melhor solução. Se tirar a resina, você vai aumentar sim a hora de gameplay, você vai poder farmar mais artefatos, farmar mais material de ascensão de arma, de personagem, mas aí eu te pergunto, e daí? Você vai virar literalmente o Saitama, você vai ficar tão forte quanto ele, derrotar tudo com um tapa e achar o jogo chato. Tá, mas se tirar a resina não vai salvar o endgame, o que vai salvar? A minha primeira ideia pra isso eu gosto de chamar de a Torre Infinita. Como o próprio nome já sugere, seria uma torre com infinitos andares. Começando no primeiro andar com monstros bem fraquinhos e indo aumentando sucessivamente a cada andar. Quase como se fosse um abismo, a diferença é que esse não teria estrelas, não teria fim, e cada vez que você completasse algum andar você receberia uma recompensa, mas não precisaria ser só gema, pode ser tipo um passe de batalha, você vai ganhando cada coisa diferente a cada andar e gemas a cada tantos andares. Essa torre poderia ou não ser resetada a cada mês e poderia ter também um leaderboard das pessoas que conseguiram chegar o mais alto possível nessa torre. Só isso já seria o suficiente para nos dar motivação de querer upar o nosso personagem cada vez mais e deixar ele cada vez mais forte, pois assim a gente conseguiria chegar cada vez mais alto nessa torre, tanto para ganhar recompensas quanto para poder esfregar na cara do amiguinho que você chegou mais alto que ele. Dando ênfase, não precisa ser grandes recompensas, pode ser literalmente qualquer coisa, eu aceitaria até, sei lá, 10k de mora por andar. Ainda assim continuaria sendo um negócio legal de fazer, que cada vez você iria conseguir chegar mais alto e saber que você tá ficando mais forte no jogo por algum motivo. E o fato de ter um leaderboard daria um pouquinho de sensação de competitividade, o que é algo bom, porque sinceramente, muitas vezes eu esqueço que Genshin Impact é um jogo multiplayer, já que a parte online do jogo é muito facilmente descartável, até mesmo em eventos. Mas algumas das minhas ideias desse vídeo podem ajudar com isso, e isso nos leva para a segunda ideia, que seriam raids. Para quem não sabe, raids é um termo usado em MMORPGs para alguma dungeon que é necessário vários jogadores entrarem ao mesmo tempo para conseguir concluí-la. Quem já jogou World of Warcraft pode estar um pouquinho familiar com o que eu tô dizendo. Pense em alguma dungeon de Genshin Impact, como aquela de ascensão que a gente faz, por exemplo. Agora pensa nela muito maior, com mais monstros, monstros mais fortes, mini bosses, mais recompensas, mais puzzles, tudo isso para vocês chegarem no final dessa dungeon e ter um boss ultra mega forte para vocês derrotarem juntos com muita dificuldade. Agora adiciona mais ainda alguns elementos de Genshin, como por exemplo puzzles que precisam de personagens com armas específicas ou com elementos específicos, monstros que tomam mais dano de alguns elementos e são invulneráveis a outros, como a gente já vê nas missões de caça, várias coisas que façam com que seja necessário vários jogadores com diferentes armas e elementos entrarem juntos para conseguir vencer juntos a dungeon. Isso seria a primeira coisa que faria o multiplayer se tornar genuinamente importante, pois seria uma tarefa que você só conseguiria fazer no multiplayer e com uma boa coordenação de time. Sem falar que isso daria uma vontade para as pessoas de upar outros personagens além dos que elas já usam no Abismo, já que apesar de não usar no Abismo, esses personagens seriam importantes para alguma raid. E em questão de premiação, poderia dar
diversas coisinhas ao decorrer da raid, como cristal de upar arma, XP, mora, e no final da raid algum prêmio maior, como por exemplo gema, algum troféuzinho pra pôr no bully, algum bannerzinho, alguma coisa assim. E falando em bully, já vamos pra terceira ideia, que seria de jogos interativos. A MiHoYo já começou a fazer isso quando ela implantou na última atualização aquele leve joguinho de corrida que você pode colocar no seu bully, onde você ganha um ponto de partida e uma linha de chegada, e você pode colocar em qualquer ponto do seu bully. Isso incentivou alguns jogadores a fazerem circuitos realmente complexos, o que é algo bem legal de se ver. E eu penso em várias melhorias que isso poderia ter. A MiHoYo poderia disponibilizar um mapa específico para isso, algumas decorações específicas para isso. Ela poderia montar mapas ou deixar para a própria comunidade montar mapas e deixar eles públicos. E com isso a gente teria praticamente um minigame de parkour caseiro, tipos do Minecraft, só que no Genshin Impact. Eu particularmente gostaria muito, não sei vocês. Outra coisa que eu gostaria é se você deixasse um like e se inscrevesse no canal agora, hein? Aproveita que o vídeo tá bom. Pra quarta ideia, eu tomei como exemplo o fato de que vários jogos RPGs e MMOs RPGs têm alguma mecânica bem diferente da mecânica principal como um extra no jogo. Basicamente é como jogar um jogo completamente diferente dentro do jogo, como por exemplo as batalhas de pet do World of Warcraft ou os duelos de Gwent do The Witcher. E não, eu não estou pedindo pra MiHoYo adicionar um card game dentro do jogo, apesar de que eu acharia super legal colecionar cartas de personagens NPCs e duelar com os amigos, mas a real é que Genshin Impact já teve isso. Lá no festival da 1.4 teve aquele domínio com vários minigames diferentes estilo Fall Guys. E sério, pra mim aquele lá foi o evento mais divertido de todos de Genshin, o que mais me dava vontade de jogar no multiplayer. Na minha humilde opinião, aquele modo tinha total potencial para ser um modo fixo e ficarem adicionando minigames a cada tempos assim para ficar cada vez mais divertido e diferente. E na minha opinião, nem precisaria de premiação, mas caso vocês queiram deixar isso ainda melhor, vocês podem criar uma nova lojinha com itens que são reabastecidos semanalmente e pode ser trocado por fichas que você ganha vencendo rodadas nesses minigames. E novamente, não precisa ser itens incríveis como gemas, pode ser itens bobinhos como mora, XP e materiais de ascensão que você pega pelo mundo. Talvez um móvel pro bully especial que toda semana mude e aí depois de um tempo volta os que já vieram, sabe? Coisas bobinhas mesmo. A minha quinta e última ideia seria uma coisa um pouco mais ousada e eu diria bem difícil de acontecer, mas ainda assim eu quero compartilhar com vocês. Uma mecânica que tem em vários jogos e eu acho legal é de você ir conquistando os lugares e tomando eles pra si como bases. Com a mecânica de você dominar fortalezas do Shadow of War, dominar cidades nas missões de guerra do Skyrim, ou até mesmo só conquistar os postinhos do Far Cry. E eu sei, pode parecer um pouco difícil encaixar isso em Genshin, mas pensa comigo. Já é dito que os Fatuis possuem fortalezas, tá na história do Diluc que ele já destruiu várias fortalezas dos Fatuis. Então se no futuro tivesse algumas fortalezas de Fatuis que você pudesse invadir, acabar com todos os Fatuis lá dentro e tomar a fortaleza pra si. Você poderia ganhar algumas coisas na fortaleza, como por exemplo mora com o passar do tempo que você pode ir lá e recolher, assim como são os pontos do bully. Ou indo além, poderia ser uma moeda específica para comprar coisas para ajudar você a defender a sua fortaleza de possíveis ataques futuros dos Fatuis tentando recuperar a fortaleza. E com isso você teria mais um objetivo de ficar defendendo a sua fortaleza e melhorando ela para manter ela nas suas mãos e não na dos Fatuis. Quer que eu vá mais além ainda? E se tivesse um sistema que você pudesse invadir a fortaleza de outros jogadores? Com isso você teria que cuidar mais ainda da sua fortaleza, porque as defesas não serviriam só para Fatuis, mas para outros jogadores que são mais inteligentes do que uma inteligência artificial. Eu sei, eu dei uma viajada legal, mas você tem que admitir que é uma boa ideia. Bem, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tentei aplicar uma ideia para cada ponto diferente do jogo. Seja para competitividade, para incentivar a ficar mais forte, para incentivar a cooperação, multiplayer, a diversão, ou algo que deixe o mundo de Genshin um pouco mais vivo. E bem, essas foram as minhas ideias de como consertar Genshin Impact e fazer o endgame dele um pouco melhor do que ele é hoje. Comenta aqui embaixo quais ideias você gostou, quais você não gostou, ou se você tem alguma diferente que você acha que seria útil pro Genshin. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!